Fala músicos e musicistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Aula Musical. E hoje vamos falar de tons relativos. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Conhece? Domina esse assunto? Se sim ou se não, vamos ver direitinho o que é isso? Para começar, eu vou logo falar o que significa essa história de tons relativos. Quando a gente fala em tons, tonalidades, a gente está falando das estruturas tonais, ou seja, as estruturas nas quais as músicas são feitas. Quando você escuta, por exemplo, alguém dizendo essa música é em Ré maior, essa música é em Lá menor, é em Fá maior, isso são as estruturas em que aquela música foi feita, certo? Foi estruturada, tanto melodia como harmonia, foi tudo feito ali sobre aquela estrutura que a gente chama de tonalidade. Então, os tons relativos são tonalidades relativas. E o que isso quer dizer? Relativo é porque tem a ver um com o outro. E quem é um e quem é o outro? Então, o que eu quero dizer é que toda tonalidade maior vai ter uma estrutura com a mesma característica, só que em uma tonalidade menor. Quer dizer, um tom maior e um tom menor que são iguais. Iguais que eu falo não é a sequência, a estrutura, mas sim o que acontece entre elas. Por isso que são relativas. Vamos ver isso na prática com o instrumento? Bom, se eu tenho uma música, por exemplo, em Dó maior, certo? Provavelmente aquela música vai ter ali no seu campo harmônico a estrutura tonal de Dó maior, claro. Se você não viu ainda o vídeo sobre campo harmônico, vou colocar aqui, você pode clicar e assistir, é bem interessante. Então uma música em Dó maior, ela vai ter ali na sua base harmônica, no seu campo harmônico, né, os acordes de Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto, não é isso? De acordo com o campo harmônico. Pode haver algumas alterações, de acordo também com o compositor, com a criatividade que alguém fez a música. Então, existe uma tonalidade menor que vai ter esses mesmos acordes, certo? Eu vou dizer aqui que é o Lá menor. Agora eu vou explicar já já por que é esse Lá menor. A tonalidade de Lá menor vai ter ali os mesmos acordes que a de Dó maior. O Lá menor, o Si diminuto, o Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol maiores, né? E chegamos no Lá menor de novo. Claro que quando a gente vai para o campo harmônico menor harmônico, tem uma alteração, né? Tá lá no vídeo, é só conferir. Essa alteração vai mudar aqui alguns acordes, mas a base é essa aqui. Os mesmos acordes, a mesma estrutura harmônica que tem a tonalidade maior, vai ter uma menor igual. A diferença é que uma tonalidade vai começar de um acorde maior, tendo aquela estrutura sonora da escala maior, e a outra vai começar de um acorde menor com a estrutura da escala menor. Mas a base harmônica, as características harmônicas daquelas tonalidades são a mesma. Agora, como é que a gente sabe quem é relativo de quem? Quando você tiver com uma tonalidade maior e você quiser descobrir quem é o tom relativo daquela tonalidade, claro, se é uma tonalidade maior, o relativo vai ser menor. Aí o que é que acontece para você descobrir? Você vai no sexto grau, você conta 6 graus. Se eu estou em Dó maior, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá vendo que vai ser Lá menor? Quando eu falei que o relativo de Dó é Lá menor, é porque é o sexto grau de Dó maior. É o sexto grau de um tom maior que vai ser o relativo menor. E o contrário vai ser o terceiro, né? Se eu estou em uma tonalidade menor, eu conto 3 graus. Lá menor, Lá, Si, Dó. 3 graus. Então esse é o segredo para você descobrir quem são as tonalidades relativas de um tom maior ou de um tom menor. E aí você pergunta, mas o que é que eu ganho com isso, professor? Sabendo dessa história, qual a vantagem de saber desse assunto? E eu vou lhe dizer
que tem algumas vantagens sim. Por exemplo, quando a gente está estudando escalas, a gente aprende as escalas maiores, aprende as escalas menores, as menores têm a natural e a harmônica, e aí você vai estudar cada uma, estrutura por estrutura, tentando memorizar aquilo ali, leva um tempão. Se você sabe os tons relativos, você vai ganhar tempo com isso. Porque quando você aprender as escalas maiores, você já pode adiantar isso aí, sabendo que vai ter a menor com as mesmas notas, que é a menor relativa. Tá entendendo? Então, isso vai ajudar muito nesse processo de você estudar as escalas. O mesmo acontece com o campo harmônico. Se você estuda os campos harmônicos maiores e menores, aí você aprende o maior, estrutura por estrutura, nota por nota, acorde por acorde, e vai fazer tudo isso com os menores, você vai demorar um pouco mais do que se você souber os tons relativos e souber que para cada campo harmônico maior vai ter um menor com os mesmos acordes. Tá entendendo? Então isso ajuda muito na hora da gente pensar. E na prática, quando a gente vai fazer um solo, quando a gente vai pegar uma música, a gente já pensa nos tons relativos. Tá? Por exemplo, até um improviso que eu for fazer, se eu não tenho ali muita habilidade com as escalas menores, eu pego a maior e faço ela na sua tonalidade relativa. Vou fazer isso aqui na prática para você entender melhor. Bom, mas antes deixa eu te dizer uma coisa. Se eu fosse você, eu seguia o canal, ativava aqui o sininho, dava o like para acompanhar os outros assuntos. E nós temos aqui na descrição um link de um curso de teoria musical, onde ele começa do bem básico, mas já tem assuntos bem interessantes, e é claro, com as atualizações de assuntos mais avançados e algumas monitorias. E ainda mais, o preço é menor do que uma mensalidade de uma escola de música. Então, se você tem interesse de aprender mais para dominar melhor seu instrumento e a sua musicalidade, a sua criatividade musical, confere lá. Eu vou fazer aqui uma harmonia simples, na tonalidade de Dó maior, bem simplesinha, quadradinha aqui, primeiro, sexto, segundo e quinto, certo? E vou usar a escala de Dó maior, claro, eu estou na tonalidade de Dó, então eu vou usar Dó maior aqui, ó, para fazer aqui um pequeno improviso, um pequeno arranjo. Vou colocar aqui o fone de ouvido, né, o headphone, para não dar interferência aqui no som. Agora eu vou pegar essa mesma harmoniazinha e vou usar a escala de Lá menor, para a gente ver como é que vai ficar. E também, de repente, você pode estar tocando uma música em uma tonalidade menor, um pouco mais complexa, por exemplo, Fá sustenido menor, que já tem ali 3 sustenidos. Às vezes a gente vai usar a estrutura menor harmônica e vai ter aquela velha alteraçãozinha, e você não está ali dominando ainda bem aquela escala, e você vai ter que fazer ali um arranjo, um improviso, um solo, e você não está dominando bem, o que é que você faz? Vai no tom relativo, né? Claro, a gente está aqui num contexto em que você já está dominando melhor, pelo menos as escalas maiores, não é isso? Então, eu estou em Fá sustenido menor, vou fazer aqui uma pequena harmonia também, e vou usar a escala de Lá maior, que é a sua relativa, para a gente ver aqui se dá certo essa história.
Não sei se você percebeu, mas dá uma latênciazinha aqui, um atraso no tempo da melodia com a harmonia. Tentei mexer aqui, mas no programa que eu gravo aqui não está dando certo. Depois eu vou atualizar essa história. Mas o importante é que dá para perceber a sonoridade, né? Que dá certo as escalas, mesmo com a mesma harmonia, usando a maior e a menor relativa, dá para você fazer o arranjo, o improviso bem tranquilo, porque é a mesma estrutura das notas. É muito importante, é muito interessante a gente saber dessas coisas, a gente ter conhecimento, a gente estudar teoria. Pode ficar certo que grandes músicos que você conhece, que você acompanha, já se valeram muito desses conhecimentos para facilitar as suas vidas aí na música. Pode ficar certo disso. Ainda hoje, a gente sempre está pensando nessas histórias. Por isso que é importante estudar. E é claro que essa demonstração aqui, nessa aula, foi uma coisa prática, uma coisa rápida, só para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Para a gente aprender mesmo e dominar esse tipo de situação, esses assuntos, a gente tem que estudar teoria, a gente tem que estudar bastante. Por exemplo, aqui no nosso curso, a gente fala desse assunto de forma bem detalhada, com parte escrita, escrevendo direitinho, mostrando passo a passo de como funciona, através das harmonias, e numa sequência de assuntos, onde um vai complementando o outro. Então, vale a pena. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado, e até o próximo, com as próximas dicas. Valeu!